Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu estou aqui com o CEO e co-founder da Wide Labs, Nelson Leone. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar tendo esse espaço para falar um pouco de falar da Wide Labs, falar da Amazon IA. Como que você inventou a Wide Labs, cara? Como começou essa história? Bom, a Wide, ela... Acho que a história é bem interessante mesmo, assim. A Wide, ela nasce... A Wide Labs, ela nasce primeiro de um projeto. Eu trabalhava nas Nações Unidas, eu era chefe de engajamento digital do Unicef em Nova York. Era 2021, eu estava no meio do Covid, resolvo pedir demissão, ir embora para o Brasil, voltar para apoiar minha família, ficar perto dos pais e tudo mais, e eu volto na bagagem com um projeto debaixo do braço. Era um projeto que precisava de IA generativa em 2021, que é um projeto voltado ao tratamento do Alzheimer. É uma terapia, ele é a digitalização, trazendo tecnologia para uma terapia antiga chamada terapia de reminiscência. A terapia de reminiscência é uma terapia de relembrança. É onde você recria cenários da casa ou de um ambiente inteiro para o paciente relembrar daquilo. Mas esse projeto veio como, assim? Você Foi uma na ideia Unicef ali, uma ideia de agência de publicidade, de amigos que eu acabei fazendo. Que legal. E eles foram, eles entraram em contato comigo, porque o projeto chamava Biographer, e eu estava lançando a minha biografia. Por causa da minha história de vida, que também é diferente. E aí, já vai chegar lá. Vamos falar, que tem muita coisa para falar hoje. E aí, eu volto para o Brasil, eu volto, inclusive, para ser executivo do BTG, do grupo BTG, nesse interim. E esse projeto, eu fiquei buscando alguém que tivesse capacidade de fazer. E era um projeto extremamente complexo, porque ele teria que entrevistar a pessoa, coletar as principais histórias de vida do paciente, familiares e amigos, reescrever essas histórias, depois tem que transcrever, reescrever em primeira pessoa, sintetizar a voz do paciente, e o tratamento é o paciente todos os dias da sua vida passar a escutar suas melhores histórias de vida. É surreal. Cara, coisa de filme, né? E aí eu conheci o Marcelo Schaper, médico, e o Rodrigo Malossi, físico teórico, em Porto Alegre. Me indicaram, tem 2 caras lá no Sul que parece que faz. Eu falei, cara, eu não estive nos Estados Unidos, será que eu vou achar aqui lá em Porto Alegre? E aí eu conheci, estavam desenvolvendo isso, 2 gênios, e ele falou, cara, a gente faz, e faz rápido. Eu falei, não. Então tá, né? Vamos fazer o quê? O não eu já tenho, né? Vamos ver. E eles fizeram. E aí, esse projeto, como ele foi idealizado por uma agência de publicidade chamada Área 23, por brasileiros, 100% brasileiros da história. Lá de Nova York. Criativos brasileiros. Foi em parceria com uma farmacêutica chamada Biogen. A gente desenvolveu e foi para Cannes competir. E a gente ganhou o Leão de Cannes, com o Biographer. E aí a Wide Labs... E a gente ainda era Wide Mind, que eles tinham um CNPJ, Wide Mind ainda, e eu ainda não era da empresa em si. Ali eu começo a fazer parte, a gente faz o Biographer em outubro de 22, pré-ChatGPT, vai colocar assim. A gente já conheceu o OpenAI, já conversava com eles, e a gente lança, e aí ganha o Leão de Cannes em junho de 23, há 2 anos atrás. E aí chama a atenção de uma empresa chamada NVIDIA. A NVIDIA, ela olha assim, como é que vocês conseguiram resolver a questão de alucinação? Porque, imagina, ele não pode mentir nas histórias, não pode inventar a história para um paciente que está perdendo memória. Como é que vocês sintetizaram a voz? Como é que vocês resolveram a questão pronominal de grandes textos para serem escritos, não perder contexto? A gente quer conversar com vocês. E quando a gente explicou, olha, a gente queria que vocês fizessem parte de um programa chamado Programa Inception, que é um programa de aceleração da NVIDIA, e a gente topou. E aí a gente falou do projeto ambicioso de fazer o Amazônia. E aí... E o que é o Amazônia? Até para... O Amazônia, ele é um grande modelo de linguagem. Então, para vocês entenderem, quando você tem uma aplicação, com o ChatGPT da vida ali que o usuário tem, aquilo ali não é um Large Language Model, ele é uma solução. Ele é um software, ele é uma solução. Por detrás daquilo existe o motor daquilo que são os grandes modelos de linguagem, o Large Language Model, que até então só havia sido feito por big techs gigantescas, empresas grandes que tiveram aporte ou empresas gigantescas. E a gente tinha um projeto ambicioso de fazer um modelo grande que tivesse no Hemisfério Sul,
que não fosse um modelo acadêmico, que fosse um modelo comercial focado para negócio. Não era só para pesquisa, não era só um cientista. Não, cara. Era voltado para empresa, empreendedorismo, crescer, vender e tudo mais. E aí a gente tem essa... E nascer brasileiro, ser soberano no Brasil, viver dentro do Brasil, com dados brasileiros, que tivesse o bias, que todo modelo tem um viés. Mas já que é para ter viés, vão ter o viés brasileiro. Sabe? Se é porque para ele tomar decisão na resposta, ele vai privilegiar a nossa história, não a história de um gringo. Que tem o jeitinho brasileiro. Que tem o jeitinho brasileiro, que tem o conhecimento brasileiro. Isso tá? É bom demais. E eu gosto de usar jeitinho brasileiro, que eu rodei já muito esse mundão. E o brasileiro, ele acaba falando isso do jeitinho nosso, às vezes de um lado não tão bom. Cara, o jeitinho brasileiro nosso é muito bom. Da forma como a gente se adapta, como o nosso jogo de cintura, a gente acreditar às vezes no impossível, que é mais ou menos o que a gente estava buscando. Sim. E aí a NVIDIA apresenta um outro player, chamado Oracle. E esses dois, eles deram um salto de fé para a gente, para desenvolver o modelo. E junto conosco, então, 3 times trabalhando em conjunto, aí nasce o Amazônia. E ele é lançado no dia do lançamento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, no dia 30 de julho do ano passado, lá em Brasília. A gente não recebeu nenhuma verba pública, mas era algo extremamente relevante para o país. E aí a gente lança o Amazônia A. Ele foi o nosso primeiro modelo. Hoje existem vários modelos, é uma família. A gente brinca que o Amazônia IA é a floresta, e aí tem os bichinhos da floresta, que são os outros modelos, que é o Guará, que é um speech text, tem o Arpia, que é um multimodal, tem o Golia, que é um multimodal. Todos eles são animais, não necessariamente da floresta amazônica, mas brasileiros. Não, voltando até para a gente explicar aqui, para a gente entender as aplicações, né? Você falou do text-to-image, text-to-speech. São aplicações desses modelos. Como vocês separam esses motores? Como que vocês pensam, né, esses produtos? Bom, eu acho que vamos pensar que a solução é um carro inteiro e o motor são os modelos. Tá? É ele que faz as coisas girarem, efetivamente funcionarem. No caso da Wide, o Amazônia principal, o grandão, ele é um Large Language Model. Então, ele é de língua. Ele é texto para texto. Ele é muito bom em texto, em um volume absurdo de texto, porque ele não pode se perder no texto. Quando eu falo que ele pode ler 10 mil documentos, a gente humano ele vai pensar que ele está lendo 10 mil documentos. Não é assim que ele faz, ele absorve aquela informação. Quem é mais velho, Matrix, ele carrega a informação e é mais ou menos isso. O Guará, ele é um modelo de speech to text, então ele é um modelo de transcrição, ele pega qualquer voz e ele transcreve aquela informação. E como é que é a qualificação dele? A qualificação de quão mais eficiente ele é, quão mais ele não erra. Ele tem que entender diversos sotaques, diversas línguas, e a qualidade do áudio também importa. Porque a gente pode estar falando aqui com o microfone perfeito, ou eu estou dentro de um ônibus, de um busão, ligando no 3G, nem 4G no WhatsApp. Falhando. E aí vai falhar. E ele precisa tentar pegar esse contexto como um todo. O Arpia já é um multimodal. O Guará também, ele acaba porque multimodal é quando você tem mais de um modal, né? A língua para voz, a imagem. O Arpia, ele é muito mais focado em imagem para texto. Pô, mas imagem? Então, para que você quer uma imagem para texto? Cara, documento. É uma imagem, um PDF, um documento digitalizado, uma foto, eles são imagens que ele extrai aquela informação e transforma em texto. Por que isso é tão importante? Porque é assim que a IA vai aprender um documento em PDF. É assim que a IA vai ler um documento escaneado. E a gente trabalha muito B2B, também muito com o setor público, e não é que está tudo digitalizado, está tudo... Tem papel, gente, é muito papel. E isso aí, para entrar no sistema, ele vai ter que ser escaneado. A gente não faz esse trabalho. Uma vez escaneado, a IA vai receber o arquivo e ela vai ter que ler aquilo. Imagina que você tem aquele atestado médico padrão que o médico fazia, que escreve com aquela letra, só lá Deus sabe como, aí ela vai ter que interpretar aquilo. São 2 riscos, está escrito paracetamol, né? E ele vai ter que entender aquilo, sabe? E ela vai listar o que não quase. Então, o Arpia e o Golia, eles são muito mais focados nessa parte. Mas também pode ser para ele perceber uma gôndola de um supermercado, ele saber todos os produtos que estão lá, ele listar, identificar e fazer alguma solução para aquela. Ele é o poder que te dá para você fazer a solução. Ele não é o fim, ele é o meio. Entendi. E aí a solução em si, a gente desenvolve mediante a necessidade que você tem. Os chats que a gente falou agora, eles são basicamente um pacote completo para você subir um documento, para você interagir, subir uma foto e tudo mais. E aí a gente entra num aspecto que a gente defende muito, que é a questão de soberania. Toda vez que você sobe uma informação
num lugar, como a gente acabou de dar o exemplo, para onde essa informação está indo? Você sabe? Você tem responsabilidade com aquilo? Você tem o controle daquilo? E esse é um outro aspecto que a gente se preocupa. Tem até um botãozinho, né? Se você aceita compartilhar os seus conteúdos para serem treinados, para melhorar o produto, eu deixo desativado, mas não confio em tudo também. E mesmo, vamos supor que estejam seguindo a regra do jogo. De qualquer maneira, essa informação está indo para algum lugar. E quando a gente fala de uma foto nossa, um documento nosso, tem um nível de segurança. Quando a gente fala de um documento de segredo industrial, de segredo de justiça, um documento extremamente... Ou de saúde. Eu estava falando esses dias com o pessoal aqui da Seguros Unimed, né? Eu Resultado. Falei, imagina o Biden agora, né? Você acha que ele descobriu agora que está com câncer? Negativo. Entendeu? E isso poderia mudar todo o curso das eleições e tudo Vazamento mais. De informação. Imagina se vaza isso antes. Então, é nesse sentido que tem que tomar cuidado. E a gente, por exemplo, um dos nossos clientes é o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Significa que são processados, chamados do Amazônia, se a gente não tivesse essa preocupação de manter toda a informação dentro da própria infraestrutura do cliente, tudo está lá dentro da base dele, significa que todos os processos do Ministério Público estão passando nas minhas máquinas. Qual é o nível de segurança que a gente precisa fazer isso? Então, e por maior que seja, ela está indo para uma outra empresa. A gente tem que garantir que aquilo fique lá dentro. Então, há uma preocupação, aí me perguntam, acho que a gente andando um pouquinho, a gente fala assim, a IA vai aumentar? Vai. A IA vai cada vez mais estar presente em tudo que a gente possa imaginar nas empresas, no nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma preocupação qual IA vai estar e o que essa IA está fazendo. Porque a gente tem dados críticos, os dados eles podem ser usados por competidores, eles podem ser vazados por interesse. Esse controle da informação, eu brinco que a gente faz uma evangelização hoje no mercado, porque o brasileiro, mas o mundo todo acabou sendo um early adopter, né? Ele adquiriu rápido, se adaptou rápido para usar. Só que a gente não foi educado para usar essas ferramentas, essas plataformas, esses sistemas. E quando você não tem tanta noção da catástrofe que pode acontecer, você tem autoridades subindo documentos extremamente relevantes num lugar que não tem controle nenhum. E agora as pessoas estão começando a perceber. E a gente acredita muito que a IA vai estar tudo, mas a gente vai precisar ter uma cada vez mais certeza do que acontece com aquela informação, como é que eu controlo aquela informação, quem é que pode desligar. Né? Imagina, eu tenho um sistema que é plugado nesse motor que eu acabei de falar. E se eu não tenho o controle do motor? E se eu brigar com o país, se eu brigar com uma empresa, e ela simplesmente desliga? E de um dia para o outro, você não tem mais nada. Eu não tenho mais nada funcionando. E aí, como é que eu faço? E isso é uma vulnerabilidade, que pode ser simplesmente de um usuário, de uma empresa ou de um país. Cara, quando você fala de país, né? A gente estava falando nos bastidores da soberania da IA, da informação e tudo mais, a importância disso. E não para o governo, cara. Isso é uma questão de Estado, né? Do país sobreviver nessa guerra de dados, né? Porque não é só sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, ela sobrevive e se alimenta de dados. E é muito importante a governança disso. O que vocês têm de solução, né, dessas soluções todas que vocês têm? Como vocês preparam esses documentos? Vocês chegam no governo e dão essa consultoria para eles de como preparar para subir nessas aplicações? Como que é a atuação de vocês nesse sentido? Eu acho que primeiro tem uma notícia muito boa, tá? Desde que a gente começou, a gente está vendo cada vez mais bem preparo dessas pessoas, dos decisores, entenderem já e estarem muito preocupados com essa questão de soberania, de segurança de dados, privacidade da informação, onde esses dados estão. E isso significa fisicamente, no sentido literal da palavra, a infraestrutura, e também na rede, como é que isso acontece. Então, o nosso modelo de negócio, de primeiro, vamos lá, eu posso manter o Amazônia funcionando nas minhas máquinas. Se eles estão nas minhas máquinas, ele está vivendo dentro do Brasil, ele está 100% dentro do território nacional. Eu posso manter a infraestrutura, mas eu ainda tenho uma vulnerabilidade. Se o Leone resolver desligar a máquina, vai deixar de funcionar. A gente, para esse, dependendo do órgão, e obviamente tem milhões de acordos, contratos que vão garantir isso aí e tudo mais. Cada um é um contrato diferente, exato. Um deal diferente. Mas com empresas maiores, instituições maiores, os nossos modelos, eles moram dentro da infraestrutura do cliente.
no tenance, que a gente chama. Então, ele está dentro do data center do cliente. Significa que o Amazônia, o Arpia, o Goli, o Guará, a família inteira lá, está vivendo dentro. É um copy-paste, a gente copia e coloca um modelo ou treina um modelo um pouco mais específico para aquele cliente. E aí eu passo a dar uma garantia 100% de soberania para ele. Significa que só ele toca naqueles modelos, só ele chama aqueles modelos para demanda das soluções dele, só ele tem a segurança daquele modelo e eu só entro lá para apertar chave, parafuso e tudo mais que precisa para ajustar. E isso dá uma segurança muito maior para eles, para crescer, inclusive, o pipeline de soluções que eles vão desenvolver. Então, esse é uma tendência muito maior e é onde a gente está ganhando muito mercado. Cara, e chegando nesse ponto, você tem uma história incrível de vida. Você falou até da sua biografia. O cara que tem biografia não é porque ele fez pouca coisa, não. Me conta, cara, que assim, a história do Haiti que você estava me contando, eu falei, cara, o cara, hoje ele é uma IA aqui, gente. O cara sobreviveu de um jeito, falou que é uma piada interna. Estranho, tem um movimento estranho. O cara tomou um tiro no coração. Eu falei, como assim, velho? Tomou um tiro no coração, tá aqui conversando com a gente. Que história é essa? Me conta mais disso, cara. É a conspiração que fala que eu sou um androide. Eu tenho muita certeza que eu não sou, mas segundo eles, eu fui programado para saber que eu achar que eu sou um humano. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Eu sou militar, eu sou militar do Exército, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, e em 2005, paraquedista, tropa especial. Em 2005, eu fui voluntário para participar e integrar o 3º contingente da missão do Haiti, a MINUSTAH. Então, eu fui em missão como militar capacete azul da ONU lá no Haiti. Aquela missão, acho que apareceu em mídia, muita gente lembra. Para quem lembra do terremoto, tudo foi antes disso, foi 2005. Tá? O terremoto foi 2010. Em uma dessas missões, a gente foi socorrer um outro grupo de outro país e a gente acabou sendo emboscado. E eu estava num caminhão, numa viatura, e eu tomei um tiro de AK-47. Acho que todo mundo sabe o que é um AK-47, quem viu o jogo, quem viu filme e tudo mais. É um fuzil. E ele não pegou no meu colete, ele veio de cima para baixo, ele pegou exatamente na artéria subclávia do coração, explodiu isso aqui, explodiu meu braço, explodiu tudo. E eu caí ainda um pouco vivo até que eu morri lá por 8 minutos. Só 8 minutos, ou 8 minutos. Morri por quê? Porque vazou todo o sangue. Então, eu morri por falta de sangue mesmo. E aí eu fui socorrido por meu melhor amigo, que segurou a artéria com a mão lá, e não deixou o restante vazar até que me socorressem, transfusões, tudo que vocês possam imaginar. E eu recuperei, eu voltei, e aí ainda fiquei em coma, induzido até para saber se o meu cérebro ia voltar a funcionar direito, essas coisas todas. A minha esposa brinca que eu vou ter com uns parafusos a menos, mas está tranquilo. E aí, dali, eu fiquei 6 meses internado no hospital, depois 2 anos em hospital de reabilitação, no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Não, o tiro foi no Haiti, eu fui transferido para a República Dominicana no mesmo dia, que é a mesma ilha, né? Uhum. Lá eu fiquei 30 dias, voltei para o Brasil, fiquei internado no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, e depois 2 anos no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Caramba, fazendo recuperação. Reabilitação. E lá, eu fui lá para ficar 15 dias para aprender a viver com um braço só. E aí eu fui ficando, desenvolvendo alguma coisa, até que do nada, sem muita explicação, meu braço começa a mexer, sem nervo funcionar direito. E eu tinha feito uma cirurgia de um enxerto de nervo antes, mas não era foi tarde, não era para funcionar. E, cara, o problema da medicina não é meu, mas o braço voltou a funcionar boa parte dele. E aí eu me torno atleta paralímpico de natação, aí eu vou competir. Aí tem toda uma história e eu acabo migrando para o setor privado já com 29 para 30 anos de idade, quando eu já achei que era velho para ficar competindo como atleta. E o Exército me recontrata para fazer palestras motivacionais e tudo mais. E eu tenho a oportunidade de, já que era para escolher, eu estava, imagina, 30 anos de idade, você começar a sua carreira de novo. Está um pouco atrasado, né? E por melhor experiência que eu tinha de aguentar pressão, liderar times de performance, vamos colocar assim, você tem uma abordagem diferente, e saber matar gente, era o que eu sabia fazer. E aí eu sou chamado, e aí eu tenho a ideia de estudar redes sociais, que era uma coisa que estava começando, isso era 2009. E eu falei, cara, esse negócio aqui deve ir para B2B. Eu tenho a felicidade de criar as redes sociais do Exército, elas acabam bombando, chamam a atenção do setor privado, e aí eu sou contratado por uma agência de publicidade para liderar essa estratégia que estava começando. Aí tem um crescimento bem relevante nessa agência. E aí, em 2014 para 2015,
eu tenho um problema com zona de conforto. Minha vida estava indo muito bem, e aí eu recebo o convite para participar de um processo para ser o chefe de comunicação digital do Unicef no Brasil, oficial de comunicação digital do Unicef no Brasil. Eu ganho essa posição, e aí eu desenvolvo implemento a estratégia de comunicação digital, tenho meu primeiro contato com inteligência artificial, trabalhando em machine learning, numa solução que a gente criou em conjunto com Facebook, na época, Meta agora, no Facebook Messenger, lembra disso? Lembro. E a gente criou uma ferramenta voltada para ajudar adolescentes, principalmente meninas, que sofriam violência sexual online. E eram vítimas de vazar nudes e tudo mais, para a gente ajudar como é que elas lidariam com aquilo. E isso bombou, 1,5 milhão de adolescentes usando no Brasil. E aí, num projeto chamado Caretas. E aí, de lá, eu acabo tendo a oportunidade para ir para uma outra posição, aí ser o chefe de engajamento digital do Unicef em Nova York. E aí a história, o restante fecha. Então, eu acabei trilhando uma história completamente diferente, zero ortodoxa, para chegar onde eu estou hoje. Entendeu? Então, mas se você analisar, ir para a ONU, ir para o Unicef, o projeto Caretas, eu participei da resposta ao Zika, resposta ao Covid, e agora na WIDE, eu tinha sempre pelo menos um propósito, que é gerar impacto na vida das pessoas. E esse é o propósito da empresa. Então, hoje, os meus sócios comungam do mesmo propósito, e a gente hoje Por que a gente tem tanto orgulho de ter algo soberano, de estar levando o nome do Brasil e de estar trabalhando com o setor público ou grandes empresas? Porque no fim do dia, eu estou gerando impacto para um monte de gente, sabe? Então, a minha história, ela se confunde um pouco com a história dos meus sócios. Também tem, a minha história é mais maluca, é meio difícil competir com a minha, mas não é muito normal. Não tem como não é muito normal, mas a gente for competir tem isso. nisso, não tem como, né, cara? Mas não é uma competição, né? Exato, eu acho que assim, cada um tem a sua, mas a gente acabou moldando a gente para ter a empresa que a gente tem hoje, entendeu? Que legal. E como vocês fazem para fazer o funding de tudo isso? Porque você fala, cara, IA, tudo que a gente escuta é muito caro, é muito dinheiro envolvido. Como vocês começaram a estudar isso, a estruturar isso? Tem um fundo por trás, alguém ajudando vocês? Foi bootstrap total? Bootstrap, não teve funding. Eu falava que a gente tinha uma condição financeira bem melhor há um tempo atrás dos sócios. Não, brincadeiras à parte, quando a gente fala dessa ambição, a Oracle entrou no circuito junto com a NVIDIA e o treinamento do modelo foram créditos que a gente recebeu da Oracle, junto com a NVIDIA ali. Sem isso não tinha Amazônia. E o treinamento exigiu bastante poder de máquina e processamento. Nada de bilhão. Eu diria que ele está muito mais próximo do que a DeepSeek lá divulgou de informação e a gente conseguiu fazer. A gente recebeu... a gente tem mais 3 sócios que entraram na física com a gente, que aportaram um recurso, nada de investimento gigantesco e tudo mais. Série A, Série B? Não. Ainda mais que entraram literalmente na física, né? Então, para trazer o recurso que a gente precisava para sobreviver os próximos meses e gestão também, que eram empresários bem-sucedidos que ajudaram a gente. Por exemplo, o meu chefe de operações e o CFO, ele largou a empresa dele de 26 anos de empresa para focar 100% na WIDE, sabe? Então, porque o propósito forte é mais fácil de trazer essa galera. E aí a gente está focado nisso e acabou... tem gente que fala assim, deu sorte, alinhamento de astros. Cara, não sei, mas assim, as coisas foram acontecendo de uma maneira... A história foi se ajustando e até a gente chega agora. Então, agora sim, a gente começou uma rodada e tudo mais, mapeando para entender... quem a gente quer trazer, como a gente quer trazer, porque por mais... E aí fica uma dica, né? Assim, quando você está buscando investidor, você tem que lembrar que está entrando um sócio, né? Então, e você tem que escolher bem, não é só o dinheiro em si, é alguém, você está casando com alguém ali. Então, é alguém que vai estar no seu negócio, vai estar olhando no seu negócio, e a gente tem que ter responsabilidade. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Lógico, você tem que sobreviver, mas você tem que sobreviver a que custa. Então, você tem que entender. E era uma pergunta que eu fiz para vários fundos que a gente conversou. Ele falou assim, não, beleza... Agora eu quero saber para que você quer entrar aqui, além do dinheiro. A minha preocupação é que sócio que eu estou ganhando, sabe? Porque o dinheiro pelo dinheiro, cara, tem banco também, sabe? Eu quero alguém que agregue valor comigo. Tem um conceito de smart money, mas ele é real para isso, para você aproveitar não somente a grana, que a grana vai vir ali na frente. É o restante todo para te dar o próximo passo, né? Cara, e falando dessas coisas, são tão para frente... E quando a gente fala para frente, a gente está falando de mão de obra aqui. E a mão de obra nacional, por tudo que você está falando dos sócios, que você
procurou um cara lá fora e não trouxe, achou no Rio Grande do Sul, como que vocês escalam esses profissionais? Que tipo de profissional que vocês estão buscando? Porque é uma coisa tão disruptiva, né? A gente pensar na IA generativa hoje, que tem 3 anos de vida, a gente vai falar, que começou a existir, a gente não tem ninguém que está formado, porque no mínimo são 4 anos de graduação para o cara, então não tem ninguém formado na ciência da IA generativa. Quem que vocês buscam? Como vocês buscam essa galera? Eu acho que se a gente for literal, vamos lá, tem gente estudando lá, se a gente falar do Transformers lá em 2017, Attention is all you need, se você for procurar isso, vai aparecer o Transformers lá em 2017 para 2018, mas estava começando e ninguém sabia onde ia dar. Onde a gente busca essas pessoas? A gente busca na universidade. Então, a gente busca brasileiros na universidade, cientistas de diversas áreas. Então, a gente é muito orgulhoso de ter uma parceria ali com a URGS, que acaba... A gente tem vagas abertas lá, então está trazendo PhD agora, tem estágios para essas pessoas, para eles desenvolverem projetos com a gente, não perdendo a sua tese e tudo mais. A gente quer trazer porque o desafio de você estar no edge da inovação, né, no limite da inovação, é que ninguém está estudando aquilo que você está fazendo. Então, a gente treina em casa. As pessoas vão se moldando em casa e a gente tem que ter uma preocupação de retenção de talentos, de tudo mais, porque... estão vindo para cá. Eu falo que meu sonho ainda não acabou, não consegui chegar nessa parte, mas é repatriar a gente ainda, sabe? É você conseguir oferecer excepcionais condições para crescer junto, desenvolver. A gente tem ciência boa aqui. E assim, importante deixar assim, a Wide é uma empresa de inteligência artificial aplicada. Então, significa que eu sou também uma de tecnologia. A gente tem o time de tecnologia, e esse é um time meio que padrão que a gente traz. O desafio está nos cientistas de IA mesmo ali, né? Que a gente precisa. E a gente está moldando. Então, hoje, a gente tem... Eu diria, se você for perguntar, qual é a formação universitária? Cara, é meio eclético, sabe? É um pouco eclético. É um cara de dado, um cara de comunicação? Eu tenho um criativo hoje que seria um chefe de criação. Eu tenho um creative officer hoje que é o responsável por desenvolver a identidade, a persona dos meus agentes conversacionais. Cara, eu não posso ter um técnico, eu não posso ter um cara de tecnologia criando a personalidade de uma IA. Eu preciso ter alguém criativo, com uma visão muito mais social, uma visão de como é que vai se comportar. É uma persona que eu estou criando. Então, você tem que se preocupar até com isso, sabe? Um exemplo interessante do Ministério Público, a gente tem uma das IAs chama Vera, que ela é a de atendimento ao público externo. São várias IAs, são 32 agentes, é uma coisa multi-agente. E a Vera, ela muda a língua dela, o formato de conversar, dependendo de quem está vindo. O Ministério Público fala com vítimas. Então, imagina se eu tenho uma mulher vulnerável que está entrando em contato por vítima de violência doméstica. Ela está numa situação complexa. Eu vou ter uma IA direta ao ponto. Não. Ela se solidariza. Tem que ser ela acolhedora. Conversa, ela acolhe. Se eu tenho alguém só consultando, ela já não está com paciência para ser acolhida, ela quer resolver o problema dela. Então, a gente tem que chegar nesse ponto, sabe? E a gente tem esse cuidado. Você tem que ter esse cuidado, porque o feedback que a gente começou a receber é uma coisa muito louca, é que as nossas IAs são extremamente humanizadas, o atendimento é mais humanizado. Eu falei, não, mas peraí, né? Versus o saque. Mas, às vezes, o pessoal está tão overwhelmed, né? Está com tanta coisa acontecendo que o atendimento nosso não é tão bom. E se eu tenho uma IA, que a coisa mais importante da vida dela naquele momento é você, e ela vai te dar o melhor atendimento, e ela sabe tudo do que você precisa, rapaz, realmente, é melhor mesmo. Você está resolvendo o meu problema. E esse é o nosso objetivo. Ela não tem oscilação de humor, ela não teve um dia ruim. É 24/7. Não brigou com o esposo, a marido em casa, tá com problema de dificuldade financeira. Ela tá ali, o objetivo dela é te atender bem. Cara, que demais. E de próximos passos, assim, pensando na soberania, como que são essas conversas com outros países? Vocês estão expandindo? Você falou muito de América Latina. Como são essas conversas? Uma coisa, a gente tem um complexo de vira-lata bem complexo, tá? Assim, é complicado o brasileiro, mas é uma coisa que a gente está perdendo aos poucos. E se a gente for comparar, o Brasil está atrasado na IA? Não, a gente não está não, tá? Óbvio, comparando Estados Unidos e Europa, a gente está um pouquinho atrás. Mas comparando a América Latina, a gente está à frente. E aproveitar essa oportunidade de estar à frente é o que a gente está fazendo e outras empresas também estão fazendo. Então, a gente olhar para a América Latina e falar o seguinte, olha,
Dado o contexto global que está acontecendo, dado tudo que está acontecendo, tem tecnologia de ponta, muito mais perto de você, muito mais familiarizada com o seu contexto cultural, político e tudo mais, e que a gente consegue levar para você algo que faça muito mais sentido. Que entende o que é ser latino-americano. Tanto é que o Amazônia, quando a gente leva para fora, ele é a inteligência artificial do latino-americana. Porque ele entende muito bem. A gente teve uma conversa com um órgão de um país específico que eles falaram assim, olha, a gente tem um modelinho nosso que ele ajuda na área de saúde. Falou assim, ajuda? Pergunta aí sobre, eles usaram termos, nunca ouvi falar, mas tem a ver com doença de altitude. E aí a IA não só entendeu, como falou, não, cara, é isso, essa aqui é a recomendação que vocês têm, se ele estiver esquiando tal coisa, aí ele, caraca, você pode dar um print e mandar pra gente? Eu falei assim, por quê? Porque, cara, a explicação dele tá muito boa. E eu falei, não, posso, mas mais do que isso, que bom que ele entendeu. Agora, eu entendi o que é. Então, e aí eu escutei de uma guatemalteca. E eu não estou conversando com a Guatemala, mas ela quando ela viu a Amazônia, quando a gente estava no Oracle Cloud World em Las Vegas ano passado, você sabe o que entrega pra gente a Amazônia? Uma sensação de pertencimento. Eu estou entregando algo que não está vindo de um gringo americano, de um gringo europeu, de alguém que entende o que é ser latino-americano, do que é falar espanhol, falar português, o que entende o que a gente passa. E a forma como se comunica é muito mais ligada a essa. É um orgulho disso. E isso tem um peso gigantesco. Então, para a gente, é uma coisa assim, fantástica. Eu estou querendo levar para a América Latina tecnologia, ciência de ponta brasileira e eu estou sendo muito bem recebido. Cara, além das aplicações, você falou dos modelos e tem as aplicações. Então, você tem a solução completa ali. Como vocês pensam esses projetos? Você falou que tem um diretor de criação ali. Vem essas demandas enterprise, governo, como que é esse fluxo de informação? Excelente pergunta. A gente tem alguns produtos de prateleira que a gente que estão praticamente prontos para ser implementados direto ou exige uma personalização bem pequenininha. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita tecnologia pronta. Então, o que a gente oferece a maioria dessas empresas enterprise ou do setor público, eles querem algo que resolva o problema dele. E não é um white label que vai resolver o problema dele, porque não é genérico, ele tem problemas específicos. Aliás, é muito mais fácil o Ministério Público daqui ter parecido com o Ministério Público de um outro país do que ele ter uma solução jurídica padrão. Porque o MP ele tem características de MP, entendeu? Mais ou menos isso. E o que a gente faz é entender a demanda dele e desenvolver rapidamente uma solução. Porque imagina que a gente tem uma das soluções do Ministério Público é automação de processos, atendimento ao público, leitura de documentos digitalizados, leitura de documentos digitais, escrever alguns documentos. Isso não é para o Ministério Público, isso é meio que para todo mundo. A tecnologia. Então, se eu tenho essa tecnologia, a gente oferece o que a gente chama de bundle ou um pacote. Cara, eu te entrego a solução personalizada que você tem, pode ser on-premise, né? Ou seja, na infraestrutura sua, alimentada por modelos soberanos que entendem muito mais a sua língua, e esse pacote inteiro está completo e você me paga por mês. Esse é o nosso modelo principal de negócio. E aí a gente acaba entregando uma solução para o cliente, mas e vira um pipeline de desenvolvimento de várias soluções. Cara, então você está... A prioridade de vocês é B2B e HelGov, né? Relações com o governo. Acho que são os principais aqui. Isso. Tem alguma demanda que vocês falam, putz, cara, dá para aproveitar também para o consumidor final, virar um app concorrente de um ChatGPT, mas com os dados nacionais? A gente vai acabar vai lançar o app, mas aí eu entro numa corrida desleal que eu não consigo competir com... A gente vai focar nisso, mas para coisas, digamos, um pouco mais dedicadas, para a educação, por um aluno, ou vocês estarão utilizando as nossas soluções por meio de um ente público ou um ente privado. Da Wide mesmo, eu posso dizer que o Biographer ele pode se expandir, porque a gente entende que as histórias podem ser contadas para mais gente. Então, vai ter o Biographer ele está em estudo clínico hoje, porque a gente, de novo, eu tenho propósito. Ele pode ser implementado em setor privado, a gente começou as conversas já, mas meu sonho é implementar no SUS. E é por isso que a gente está no estudo clínico, porque eu quero dar o direito a quem mais precisa ter acesso a essa tecnologia, entendeu? Então, tem um pouquinho nosso de, cara, eu quero democratizar o acesso a IA.
sabe? Eu quero entender, fazer com que a IA chegue para mais gente, não só para quem tem muita grana, mas para quem precisa de verdade. Cara, eu acho incrível isso, porque a gente vê tanto case de Cannes que o cara fala, putz, é só para ganhar um troféu. E quando você vê, putz, tem um propósito, mas ganhou o troféu, é tão diferente, é tão mais, acho tão mais nobre, você vê que tem uma longevidade de tantas outras aplicações. Eu acho que a gente enxergou Cannes como uma oportunidade de dar visibilidade ao projeto e à empresa. Aí eles falam, Leone, você não está preocupado com o leão? Eu falei assim, cara, não. O leão pelo leão, o que vai mudar a minha vida? Nada, não vai mudar nada. Agora, a visibilidade que vai me dar ao ganhar esse leão do nosso projeto, da nossa tecnologia, da nossa empresa, aí sim. Então, beleza. Ah, você quer o leão? Quer. Depois vai ter. Você vai lá na Wide, tá os leãozinhos. E eu não sei se você sabe, você tem que pagar o leão, tá? Tem que comprar para levar para casa. Hoje a gente tem no total... A gente tem 3 leões e mais outros 23 prêmios internacionais. Se eu fosse fazer um investimento, dá quase $100 mil só de troféu. Para a gente, não é prioridade agora, mas a gente vai ter. Mas a gente tem bastante prêmio, mas é isso que acabou... Ele te dá notoriedade, ele te dá credibilidade, mas se você não tiver substância, se você não tiver nada, aquilo vira fake. Porque você fez só para ter um PPT, para ter um case. Não, a gente faz algo concreto que vai gerar impacto no outro dia. E aí tem um aspecto legal, que a gente falou de setor público, que eu falei isso, eu tive a honra de estar ao lado do procurador, do subprocurador do Rio Grande do Sul, o Dr. Sidu, no palco do GTC, para você que não sabe o que é o GTC, é o maior evento global da NVIDIA, no palco principal apresentando o case do Ministério Público, para o mundo todo, como soberania. E eu brinquei na minha palestra e falei o seguinte, olha, você que é da Noruega, da Suécia, daquela galera que meio que zerou a parte tirou nota 10 na parte do setor público, que não tem muito o que melhorar, você já está bem, você não vai entender muito o impacto disso, mas agora vindo de um país onde a gente não tem a capacidade de melhorar muito mais, tem que colocar mais investimento, mas falta gente, falta processos, falta investimento, e o dinheiro nunca vai dar, e eu tenho falhas no setor público. E eu tenho a possibilidade de usar uma IA, que ela vai otimizar, ela vai gerar mais eficiência, vai gerar economia e vai gerar mais impacto, ou seja, eu vou oferecer para a instituição pública gastar menos dinheiro para melhorar o serviço e gerar mais impacto para a população, e aí eu posso sair da nota 6 para a nota 9, isso muda a história de um país. E é isso o que a IA pode fazer para a gente. A Wide está tentando fazer isso, mas tem outras empresas fazendo. E esse é muito do nosso objetivo, entendeu? Não só no Brasil, mas na América Latina inteira. A gente estava falando ali nos bastidores você falou um pouco de infraestrutura. A gente estava falando de energia e é um ponto nevrálgico quando a gente fala de IA, que a capacidade de gerar energia para sustentar esses data centers e a computação toda. Como estão as conversas de Brasil, América Latina, com o resto? Porque a gente tem uma oportunidade aqui gigante de energia. Assim, o que vai limitar, eu diria que são duas coisas. No curto prazo, sem dúvida nenhuma, é recursos humanos, limitar o crescimento da IA no mundo todo, porque você precisa de mais gente. Mas o fator determinante vai ser a energia. O consumo de energia vai exigir. E aí o Brasil está numa oportunidade talvez única na sua história, onde o principal business do planeta, a principal tecnologia do planeta precisa de muita energia limpa e renovável, de preferência. E a gente é o país da energia limpa e renovável no mundo, com terras. Então, a gente sabendo aproveitar isso, a gente vai ter a capacidade de ter data centers, estrutura, infraestrutura, para não só embarcar a nossa IA, mas embarcar a IA de muito lugar aí que vai gerar muita oportunidade de negócio. Então, o Brasil e países periféricos aqui nossos, Paraguai, todo mundo que tem essa capacidade de energia, acaba tendo um posicionamento extremamente estratégico que tem que saber aproveitar. Entender melhor a estratégia e não perder o bonde disso. Porque a oportunidade está ali, para a gente continuar acelerando. Cara, falando de case, né? Você falou desse case, né, de Alzheimer. Que outro case que a gente pode contar aqui do Amazônia? Acho que o melhor case que me dá mais orgulho é do Ministério Público hoje. Outros eu não tenho tanta autorização para contar. E do Ministério Público eu já falei para o mundo todo. Então, no aluno da GTC, o case do Ministério Público ele me dá muito orgulho porque a frase do subprocurador é muito legal que com a IA finalmente ele consegue cumprir a missão do Ministério Público. De atender o público, de atender a vítima, não o público, é vítima. Assim. Porque imagina que se eu for gerar uma demanda, eu sou uma vítima, eu quero perguntar como é que está meu processo. O cara pode demorar 60 dias para você ter a informação. Nossa. Se falta uma documentação, vai demorar para saber essa informação.
Se eu estou internamente e o procurador precisa entender melhor o processo, cara, ele vai ter que ler 10 mil páginas, 5 mil páginas, um monte de coisa. Vai demorar para ele pegar essa informação. Agora, ou ele vai ter que consultar outros órgãos, ele vai ter que ir lá no STF, no STJ, vai demorar para pegar essa informação. A gente criou para cada pontinho desse de contato, de atrito, um agente. Então, eu tenho um agente que vai lá no STF, um agente que vai lá no STJ, na TR4, um agente que lê documentos, outro agente que lê todo o banco de dados do Ministério Público, outro agente só conversa com o público externo, outro agente só conversa com o público interno. Isso gera uma automatização de muitos processos ali dentro e a gente fala de uma resposta em segundos e minutos em vez de dezenas de dias. Eu falo de uma geração de eficiência, de uma tomada de decisão de vários e vários dias para 8 minutos, 7 minutos. Então, significa que a falta de mão de obra deixa de existir, porque eu passo a ter os melhores profissionais que são os nossos agentes de IA e por detrás disso, o Amazônia. E por que me dá orgulho? Quando a gente colocou a Amazônia do jeito que está, não funciona no Ministério Público. Nenhum modelo vai funcionar. Sabe por quê? Porque o MP ele fala de tudo que é ruim, de tudo que é tragédia, É isso que crime. eu ia puxar aqui. Ele fala de pedofilia, ele fala de estupro, de tudo guardi- que é, guardrails que nada tem vai total. funcionar. Então a gente teve que fazer um modelo para eles, fazer um modelo que compreendesse tudo aquilo, que entregasse a necessidade deles e para eles. Ah, estava disponível para todo mundo? Claro que não, né? Senão eu estou cometendo um crime. Tá para eles. E essa é a capacidade que a gente tem. Então, o orgulho que eu tenho é que, a gente fez uma solução com múltiplas soluções ali dentro, milhares, um monte de tecnologia. Então, imagina 10 mil documentos sendo lidos e você não alucinar, não perder a interpretação dele, entender um contexto de um volume gigantesco de páginas e entregar isso e ver isso funcionar, e ver isso dar certo. Então, é isso que... Para mim, esse case ele é fantástico. São 32 agentes e tem gerente agente. Imagina, eu tenho a IA coordenando a IA, a gente fala que só não tem RH. Tem um supervisor. E funciona, sabe? Então, e esse é um exemplo num microcosmo ali que já gera impacto. E o nosso objetivo é desenvolver cada vez mais coisas. Mas, quando eu falo que eu tenho tecnologia de prateleira, a quantidade de tecnologia que eu tive que desenvolver, que não existia, tive que desenvolver para entregar aquilo, transcrever, entender o sotaque do cara, a gíria que ele está usando e tudo mais, para chegar ali no final. Cara, falando de conhecimento, né? Que IA é muito conhecimento. Aonde você busca conhecimento, Nelson? A gente, para os treinos, você fala? Não, para você mesmo. Para mim você mesmo. Como profissional, como pessoa mesmo. Eu gosto de destrinchar isso. Quem está por trás desse... Sendo bem sincero, eu busco conhecimento com o meu time, como é que a gente aprende muito? Muitas das criações que a gente teve foram demandas e desafios, digamos assim, dos nossos clientes. Que a gente às vezes fala, cara, eu não tenho, mas eu vou dar um jeito para desenvolver. E a gente volta ali para o nosso sandbox, a nossa caixinha de areia, e começa a discutir, entender o que é possível fazer. E eu tenho a honra e a satisfação de estar rodeado de gente muito inteligente. E aprender muito com eles, aprender com conversas, aprender com tudo mais. Então, eu dei muito tempo, dei aula, né? E eu falo que o professor, ele acaba aprendendo muito com os seus alunos. A gente aprende muito ali, né? É mais ou menos isso que ocorre comigo. Então, o meu consumo maior, eu leio sim, leio artigos e tudo mais, mas, sinceramente, eu aprendo com a Oracle, aprendo com a NVIDIA, com a Ascent, com os parceiros, onde eles vão ensinando a gente, porque muito do que a gente faz não tem livro para aprender. A gente está aprendendo, eu aprendo com os erros, muitos erros que a gente faz, errou muito, garanto para você que eu errei muito mais que acertei, a empresa errou muito mais que acertou e a gente vai aprendendo assim. Então, a gente aprende testando, essa é a minha fonte do dia a dia. O que funciona, o que não funciona, funcionou, replica, é mais ou menos isso. Show de bola. Falando agora de futuro, para onde vocês estão mirando essa soberania da IA? Onde é o ponto focal aqui de vocês? É expandir no Brasil, vender mais, funding? Qual que é o caminho agora? Nosso objetivo é ser a principal empresa da América Latina, atendendo o B2B Enterprise, com essa solução do bundle que eu falei, entregando os modelos, entregando a solução da forma mais personalizada possível, entregando modelos dedicados, entregando modelos personalizados, treinados para eles, não somente aqui. O Amazônia é soberano no Brasil. O Amazônia, em outro país, ele não é soberano. Ele, para ser soberano lá, ele tem que viver lá e, de preferência, ser treinado lá com os dados de lá. E é isso que a gente também está fazendo. Então, nosso objetivo é se posicionar
como a principal empresa da América Latina nesse modelo de negócio focado em clientes enterprise, muito focado em setor público, sem dúvida nenhuma, que eu acho que é onde a gente consegue gerar maior impacto e onde há mais necessidade, mas também com empresas enterprise. A gente está conversando em várias... Eu diria que os nossos principais clientes são setor público e setor privado com empresas que são reguladas, ou setores regulados. Então, você pega finance, você pega saúde, você pega energia, que é muita gente aí, né? Então, e a gente está conversando com todos eles. Então, esse é o nosso principal objetivo. E crescer. E aí o funding, sim. O funding, obviamente, está porque você tem um crescimento orgânico. O nosso crescimento orgânico está bem interessante, mas você precisa dar saltos. E esse salto ele precisa ser bem estratégico junto com um parceiro que, como eu já falei, não traz só o dinheiro. Agrega valor com isso. Tem uma das coisas complexas, assim, quando a gente fala de agentes de IA e tudo mais, que eu falo que é a precificação. Você fazer esse cálculo para, lá na ponta, cobrar do seu cliente. Como que vocês chegaram nessas linhas? Você cobra por tokens, créditos, é um FII? Créditos. Como que funciona? São créditos. Na verdade, a gente cobra tem dois modelos. Eu cobro um FII mensal que ele te dá direito a um crédito. Então, dentro de um pacote que a gente oferece para setor público, isso é público, está no marketplace da Oracle, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de setup e o que a gente chama de ongoing. Setup, leia-se desenvolver algo. Então, está incluído teus modelos lá dentro, a capacidade de créditos que isso é possível gerar. E por que crédito não só token? Porque eu tenho múltiplos tipos de modelo. Cada um tem o seu tipo de token. E tem as equipes dedicadas para isso. E quando a solução está pronta, ou eu só quero plugar uma API no modelo, ela é uma solução ongoing, ou seja, ela continua. E aí é uma outra oferta que a gente tem com suporte 24/7, time dedicado. Isso é para esse tipo de oferta. A gente tem a outra, que é o treinamento do modelo, e aí tem um custo para isso, dependendo do tamanho do modelo. E a outra são para os nossos produtos, que é alguns dos nossos produtos. Esses produtos a gente só cobra por processamento, são créditos Amazon IA. Então, você paga o que você usa, sempre. A gente não cobra por usuário, a gente não cobra por licença, a gente cobra simplesmente pelo que você usar. Por uso. De máquina. Por uso de processamento, né? Processamento. Exatamente. Tem uma máquina virtualizada ali. É mais do que isso, porque você está usando múltiplos modelos. Então, você tem 140 mil créditos Amazon IA, que vai te dar uma porrada de crédito para você fazer muita coisa. E aí vai depender muito de que você vai usar. Eu vou usar só para transcrição, vou usar só para leitura de documentos. Aquilo ali vai gerar um consumo e a gente vai dando a previsibilidade para ele. E ele vai pagando isso mensalmente. Que demais, cara. Agora, para a gente chegar na nossa reta final aqui, Nelson, que mensagem você deixaria para quem está querendo começar a investir e trabalhar com IA? Eu acho que, assim, não se preocupa só com a área de tecnologia. A IA vai estar em tudo que é lugar. Eu estava conversando esse final de semana, por exemplo, com uma fisioterapeuta, que ela está mudando completamente a forma como ela lida com os pacientes utilizando a IA. Então, a gente tem... Eu acho que ter receio da IA é legal, ter medo pode ser, mas não abandona a IA não, porque a IA é um fato, ela vai cada vez mais fazer parte do dia a dia. Muitas das profissões, não necessariamente elas vão desaparecer, mas se você tiver nessa profissão e não souber usar, aí você não vai ter mercado. Então, independente do que você faça, você entender como a IA pode atrelar o seu negócio, a sua profissão, a sua área e otimizar isso. E quanto antes você fizer isso, melhor ainda, porque você vai se diferenciar das outras pessoas. Não está tarde, mas também não está cedo. E vai continuar aprendendo isso. Então, ela facilita muita coisa, mas mais do que isso, você tem que saber fazer as perguntas certas. Você tem que saber as suas dores corretas. E isso a IA não vai te responder. O que ela vai te ajudar é gerar mais eficiência para você. Então, o meu conselho se você quer... Você pode trabalhar com IA sendo de qualquer profissão hoje. Você quer trabalhar na Wide? Manda lá o currículo para a gente. Você quer trabalhar em tecnologia? Tem muita oportunidade, mas dá para fazer muita coisa estudando por si só, aprendendo e dedicando. Obrigado por sua presença aqui, cara. Putz, que história inspiradora, que projeto... Cara, quando eu falo de propósito, quando tem um propósito tão latente assim, é tão mais gostoso a conversa, cara. Empreender com um propósito assim de verdade, que está querendo mudar realmente o mundo, é muito legal. Parabéns por tudo isso, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. E vamos falando. Eu acho que sim, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa acontecendo. E que bom que a gente tem essa capacidade. Eu acho que assim, é muito legal ter propósito, é muito legal quando você tem o poder de executar o seu propósito. Então, para a gente está numa oportunidade única e a gente não vai desistir, não. A gente continua acelerando muito. Demais. Gente, para você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.